Golpes em redes sociais são fraudes aplicadas por criminosos que invadem perfis de pessoas ou criam perfis falsos para enganar outras vítimas. Esses golpes geralmente envolvem a publicação de anúncios de produtos inexistentes com preços muito baixos para atrair interessados. Por exemplo, um criminoso pode hackear a conta de uma pessoa no Instagram e começar a anunciar produtos como celulares e videogames com desconto muito grandes. Quando alguém entra em contato para comprar, o golpista pede um depósito ou transferência e soma com o dinheiro, pois não entrega o produto. Golpes de oferta de emprego são fraudes em que criminosos prometem vagas de trabalho com salários altos e benefícios atrativos para enganar pessoas desempregadas ou procurando por oportunidades de emprego. Esses golpes geralmente envolvem mensagens de texto ou e-mails que prometem vagas em grandes empresas, pedindo informações pessoais e, em alguns casos, cobrando taxas para se candidatar ou participar de treinamento. Um exemplo comum é quando alguém recebe uma mensagem prometendo uma vaga de emprego em uma empresa conhecida com salário muito alto. O golpista pede que o candidato envie seu currículo e em seguida solicita informações pessoais, como CPF e dados bancários, para processar a contratação. No entanto, a empresa não existe ou é uma fraude e o objetivo é usar essas informações para cometer fraudes financeiras. O golpe do Pix é uma fraude que envolve a transferência de dinheiro via Pix. Os criminosos usam técnicas de phishing para enganar as vítimas, fazendo acreditar que estão realizando uma transferência para uma conta bancária legítima. Depois eles pedem que as vítimas façam Pix para uma conta controlada por eles, geralmente com valor maior do que o inicialmente transferido. Um exemplo comum é quando alguém recebe uma mensagem ou ligação que parece ser da central de atendimento de um banco, pedindo que ele faça um Pix para resolver um problema ou realizar uma transferência. O golpista pode usar informações falsas para convencer a vítima de que a transferência é necessária e em seguida pedir que ele envie o dinheiro para uma conta dele. O golpe por NFC é uma fraude que envolve a tecnologia de pagamento por aproximação, onde criminosos usam máquinas de cartão para capturar informações financeiras das vítimas. Ele se aproxima da vítima com a máquina e o cartão é capturado sem a necessidade de senha ou digitação. Isso permite que os criminosos façam compras indevidas com o cartão da vítima. Um exemplo comum é quando alguém é abordado por um golpista em um local público, como um metrô ou um show, que se aproxima com uma máquina de cartão e captura o cartão da vítima. O golpista pode usar essa tecnologia para fazer compras em lojas de shopping ou postos de gasolina, sem que a vítima perceba. O golpe do amor é uma fraude que criminosos criam perfis falsos em aplicativos de relacionamento ou redes sociais para enganar vítimas emocionalmente. Eles fingem estar interessados em um relacionamento romântico, mas na verdade têm intenções manipuladoras, geralmente financeiras. O golpista ganha a confiança da vítima, estabelece uma conexão emocional e faz declarações de amor e promessas de compromisso. O objetivo é convencer a vítima a emprestar dinheiro, enviar presentes caros ou fornecer informações pessoais confidenciais. E em alguns casos, os criminosos chegam a sequestrar as vítimas para roubar seus pertences e dinheiro. O golpe da mão fantasma é uma fraude que criminosos roubam idosos usando uma técnica de distração. Eles abordam as vítimas na rua e fingem deixar cair um objeto no chão, como uma aliança ou uma moeda. Quando a vítima se abaixava para pegar o objeto, os criminosos aproveitavam para roubar a bolsa ou a carteira da vítima. Para se proteger, é recomendável manter a bolsa e carteira sempre em locais seguros e evitar andar sozinho em áreas desconhecidas. O golpe de investimento é uma fraude que criminosos prometem ganhos financeiros rápidos e altos para enganar pessoas. Eles fingem oferecer investimentos ou multiplicam dinheiro em curto prazo, geralmente com promessa de retorno muito altos. Um exemplo comum é quando alguém é abordado com uma proposta de investir em uma empresa que promete ganhos financeiros. O golpista pode usar táticas de ganho de confiança, como devolver pequenos valores inicialmente, para convencer a vítima de que o investimento é seguro e rentável. No entanto, o objetivo é capturar o dinheiro da vítima e fugir com ele. Os golpes de loja online falsas são fraudes em que criminosos criam sites que parecem ser lojas online genuínas, mas são na verdade sites falsos. Esses sites usam logotipos e designs copiados para parecerem legítimos e vendem produtos a preços muito baixos, muitas vezes com a promessa de entrega rápida. O objetivo é capturar o dinheiro das vítimas e fugir com ele. Um exemplo comum é quando alguém encontra um site que vende produtos de marcas populares a preço muito baixo. O site pode parecer legítimo, mas é na verdade um golpe. O criminoso pode pedir que a vítima pague imediatamente ou faça uma transferência eletrônica para ter o produto. Só que o produto nunca é entregue ou é de qualidade muito baixa. Golpes de site de caridade após desastres são fraudes em que criminosos criam sites falsos de doação após grandes tragédias para enganar pessoas que querem ajudar as vítimas. Esses golpistas usam sites e contas falsas para arrecadar fundos que nunca chegam aos reais beneficiários.
Por exemplo, após um grande desastre natural, alguém pode receber um e-mail com um link para um site de doação que parece legítimo. O site usa logotipos e designs de instituições de caridade reais para parecer confiável. No entanto, o dinheiro doado vai para a conta dos criminosos, não para as vítimas. Um golpe do suporte técnico falso é uma fraude que criminosos fingem ser funcionários de empresas de tecnologia para enganar vítimas. Eles ligam e enviam mensagem dizendo que há problemas no computador da vítima, como lentidão na internet, e oferecem ajuda para resolver. Quando a vítima aceita a ajuda, os golpistas pedem que ela baixe o programa de acesso remoto. Assim que a vítima instala o programa, os criminosos assumem o controle do computador e instalam malware para roubar informações pessoais e financeiras. O golpe da compra de loja com rede social hackeada é uma fraude em que criminosos invadem contas de loja online em redes sociais como Facebook e Instagram e começam a vender produtos a preços muito baixos. Eles usam a conta da loja para publicar anúncios e enganar compradores que não sabem que a loja foi hackeada. Um exemplo comum é quando alguém encontra um anúncio de uma loja online em uma rede social com um produto a preço muito baixo. O comprador pode comprar o produto, mas o produto nunca é entregue ou é de qualidade muito baixa. O golpista pode usar a conta da loja para roubar informações financeiras e pessoais das vítimas. O golpe do parente pedindo dinheiro é uma fraude que criminosos se passam por parentes de alguém e pedem dinheiro emprestado. Eles usam informações pessoais e familiares para ganhar a confiança da vítima e em seguida pede que ela faça uma transferência bancária para ajudar o parente em uma situação financeira difícil. Um exemplo comum é quando alguém recebe uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido e se apresenta como parente. O golpista pode usar informações públicas sobre a vítima, como fotos e informações de redes sociais para parecer legítimo. Ele pode pedir dinheiro emprestado com a promessa de devolver mais tarde, mas na verdade o dinheiro é para fins pessoais dos criminosos. O golpe da falsa central de atendimento é uma fraude que criminosos se passam por funcionários de empresas, geralmente bancos, para enganar vítimas. Eles entram em contato por telefone, SMS e e-mail em redes sociais, alegando que há algum problema com a conta da vítima e que é necessário realizar procedimentos para resolver. Por exemplo, alguém pode receber uma ligação de suposto funcionário do banco dizendo que houve uma movimentação suspeita na conta. O golpista pede que a vítima faça uma transferência para anular a transação ou instale um aplicativo para proteger a conta. Só que o aplicativo é falso e serve para roubar informações pessoais e financeiras. O golpe do comprovante falso é uma prática fraudulenta que ocorre principalmente em transações online, onde criminosos enviam comprovantes de pagamento falsificados como prova de que uma transferência foi realizada. Esse golpe é comum em sites de compra online, onde o suspeito comprador demonstra interesse no produto, fecha o negócio e envia um comprovante de pagamento via Pix, por exemplo. O vendedor, acreditando que o pagamento foi realizado, entrega o produto ou permite que seja retirado. No entanto, o dinheiro nunca chega à conta do vendedor, pois o comprovante de pagamento era falso. Os criminosos podem alterar o comprovante de transferência Pix de diferentes formas, por isso é importante ficar atento até mesmo em pequenos detalhes. Então é essencial verificar se o dinheiro realmente caiu na conta antes de concluir a venda ou entregar o produto. O golpe da Anatel é uma fraude que criminosos se passam por funcionários da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para enganar consumidores. Eles ligam e enviam mensagens com o objetivo de induzir os consumidores a mudarem de operadora de telefonia. Um exemplo comum é quando alguém recebe uma ligação de uma pessoa e se apresenta como funcionário da Anatel, alegando que há um problema com a sua internet e que é necessário mudar para outra operadora. O golpista pode usar informações falsas e gravações para convencer a vítima de que a Anatel está envolvida na resolução do problema, que a mudança é necessária. O golpe do falso navegador é uma fraude que criminosos criam navegadores falsos que parecem ser legítimos para enganar usuários. Esses navegadores são projetados para roubar informações financeiras e pessoais das vítimas, muitas vezes usando técnicas de phishing para obter credenciais de acesso a contas bancárias ou outras informações confidenciais. Um exemplo comum é quando alguém baixa um navegador falso que parece ser um navegador oficial de uma empresa como o Google Chrome. O navegador falso pode pedir que o usuário forneça informações de login e senha para atualizar o navegador. No entanto, o navegador é, na verdade, um golpe para roubar as credenciais do usuário. O golpe do CPF é uma fraude que criminosos usam informações de identificação pessoal, como o CPF, para enganar vítimas e obter vantagens financeiras. Eles podem se passar por funcionários de instituições financeiras ou empresas para solicitar informações e realizar transações fraudulentas em nome da vítima. Um exemplo comum é quando alguém recebe um SMS ou e-mail que parece ser de uma instituição financeira solicitando informações de segurança ou pedindo que o usuário forneça dados pessoais. O golpista pode usar essas informações para abrir contas,
solicitar cartões de crédito ou realizar compras indevidas em nome da vítima. O golpe do deepfake é uma fraude que envolve a criação de conteúdo falso, como vídeos e áudios, usando inteligência artificial. Essas ferramentas podem gerar imagens e sons que parecem muito reais, fazendo com que as pessoas sejam enganadas. Os criminosos podem usar essas tecnologias para criar perfis falsos em redes sociais, imitar imagens e vozes de pessoas para pedir dinheiro e realizar transações fraudulentas. Um exemplo comum é quando alguém recebe uma chamada de vídeo de uma pessoa conhecida, como uma filha ou parente, pedindo dinheiro realizando uma transação financeira. No entanto, a imagem e a voz podem ser falsas, criadas com deepfake. O golpe do chip, também conhecido como SIM swap ou troca de chip, é uma fraude em que criminosos enganam operadores de telefonia para transferir o serviço móvel de uma vítima para o chip que eles controlam. Isso permite que os golpistas acessem as contas das vítimas, incluindo contas bancárias e redes sociais, e realizem transações fraudulentas. Um exemplo comum é quando alguém recebe uma ligação de uma pessoa que se apresenta como funcionário da operadora de telefonia, alegando que o chip original foi perdido, roubado ou danificado e precisa ser substituído. O golpista pede informações pessoais para provar a identidade e em seguida convence a operadora a transferir o serviço móvel para o chip que ele controla. O golpe da voz falsa é uma fraude em que criminosos usam inteligência artificial para imitar a voz de alguém, geralmente o parente ou um amigo, para enganar vítimas e obter dinheiro ou informações confidenciais. Eles podem usar programas que imitam a respiração, pausas e tom de fala para gerar frases que são enviadas por áudio ou ligação, fazendo com que as vítimas acreditem que estão falando com a pessoa real. Um exemplo comum é quando alguém recebe uma ligação que parece ser de um parente ou um amigo pedindo dinheiro ou realizando uma transação financeira. O golpista pode usar a voz falsa para convencer a vítima de que a pessoa é real, e a vítima pode fazer uma transferência de dinheiro ou fornecer informações confidenciais. Para se proteger, pode ser interessante criar uma palavra-chave entre amigos e familiares para confirmar a autenticidade de quem está do outro lado da chamada e realizar uma videochamada antes de efetuar qualquer tipo de transação. O golpe do falso policial é uma fraude que criminosos se passam por policiais para enganar vítimas e obter dinheiro e informações confidenciais. Eles podem usar uniformes e viaturas clonadas da Polícia Civil para parecer legítimos e convencer as vítimas de que estão sendo abordadas por autoridades legais. O golpista pode pedir dinheiro e informações pessoais sob a ameaça de prisão ou outras consequências legais. Um exemplo comum é quando alguém é abordado por um suposto policial que alega que há uma ordem de prisão contra ele ou que precisa de dinheiro para resolver um problema. O golpista pode usar táticas de ganho de confiança, como fornecer informações falsas sobre a vítima, para convencer a vítima de que está sendo abordado por uma autoridade legítima. No entanto, a verdadeira intenção é roubar dinheiro ou informações confidenciais. O golpe do falso empréstimo é uma fraude que criminosos se passam por colaboradores de instituições financeiras e oferecem empréstimos inexistentes com condições vantajosas para os consumidores. Eles pedem que os interessados preencham cadastros em sites falsos e assinem contratos com cláusulas que imponham multas em casos de desistência. Os golpistas também podem usar táticas de ganho de confiança, como devolver pequenos valores inicialmente, para convencer as vítimas de que a transação é legítima. Um exemplo comum é quando alguém é abordado por um suposto colaborador de uma instituição financeira que oferece um empréstimo com condições muito vantajosas, com liberação fácil de dinheiro para consumidores negativados. O golpista pede que o interessado faça o pagamento antecipado com uma taxa de avaliação ou imposto para liberar o empréstimo. No entanto, o empréstimo é na verdade uma fraude e o dinheiro é usado para fins pessoais dos criminosos. O golpe do meio é uma fraude que criminosos se passam por funcionários do Sebrae ou outras instituições para enganar empreendedores individuais. Eles oferecem serviços ou produtos com preços muito baixos ou vantajosos, como empréstimos fáceis de obter, e pedem que os interessados paguem uma taxa ou forneçam informações pessoais. Um exemplo comum é quando um empreendedor recebe uma ligação ou mensagem que parece ser do Sebrae, oferecendo um empréstimo com juros baixos ou um auxílio financeiro para ajudar a pagar uma dívida. O golpista pede que o empreendedor pague uma taxa para liberar o empréstimo ou fornecer informações pessoais, mas o empréstimo se trata apenas de um golpe. O golpe do SMS é uma fraude que criminosos enviam mensagens falsas que parecem de instituições financeiras ou empresas conhecidas, com o objetivo de enganar vítimas e obter informações financeiras ou pessoais. Essas mensagens podem ser enviadas via SMS ou aplicativo de mensagem, e geralmente tem um tom alarmante, com alertas sobre transações suspeitas ou problemas com a conta. Um exemplo comum é quando alguém recebe uma mensagem que parece ser do seu banco,
informando sobre uma transação não reconhecida ou uma compra sob suspeita. O golpista pede que a vítima ligue para um número de telefone fornecido, que é falso, e fornece informações pessoais ou senhas para resolver o problema. No entanto, o número é falso e o golpista pode usar essas informações para acessar a conta da vítima e realizar transações fraudulentas. O golpe do perfil falso é uma fraude que criminosos criam contas falsas em plataformas sociais, como redes de relacionamento aplicativos de namoro, para enganar vítimas e obter informações financeiras ou pessoais. Essas contas podem ser criadas com identidade fictícia, usando fotos de terceiro ou pouca atividade e interações limitadas. O objetivo é se passar por outra pessoa e obter benefícios financeiros indevidos, difamar ou caluniar outras pessoas ou cometer crimes como estelionato. Um exemplo comum é quando alguém é abordado por um perfil que parece ser de uma pessoa conhecida ou de um hotel, oferecendo sorteio ou um prêmio. O golpista pede que a vítima forneça informações pessoais ou faça uma transferência de dinheiro para receber o prêmio. No entanto, o perfil é falso e o golpista apenas quer roubar informações ou dinheiro. O golpe do marketing de multinível é uma fraude que se disfarça de uma oportunidade de negócio legítima. Nesse golpe, os fraudadores prometem retornos financeiros significativos desde que a vítima faça um depósito inicial e, posteriormente, recrute outras pessoas para participar do negócio. Esse tipo de esquema é frequentemente confundido com marketing multinível legítimo, também conhecido como MMN ou marketing de rede. No entanto, a principal diferença é que, nos golpes de marketing multinível, o foco está no recrutamento de novos membros, em vez da venda de produtos ou serviços. As vítimas são incentivadas a investir grandes somas de dinheiro com a promessa de lucros futuros, que na realidade são pagos pelos investimentos feitos pelos novos recrutas. Então é importante pesquisar cuidadosamente qualquer oportunidade de marketing multinível e evitar esquemas que prometem ganhos rápidos e fáceis. O golpe do WhatsApp é uma fraude que ocorre quando criminosos conseguem clonar ou falsificar uma conta do WhatsApp para se passar por outra pessoa. Isso geralmente é feito através de técnicas de engenharia social, onde o golpista engana a vítima para obter acesso ao seu código de verificação do WhatsApp. Uma vez que o golpista tem acesso à conta, ele pode se passar pela vítima para enganar seus contatos, pedindo dinheiro e informações pessoais. Existem várias formas desse golpe, incluindo a clonagem de conta, onde o golpista cria uma conta para se passar pela vítima e pedir dinheiro para seus amigos e familiares. Outra forma comum é o roubo de conta, onde o golpista se passa por uma empresa e pede o código enviado por SMS, alegando que ele seria usado para confirmar o cadastro, mas na verdade a informação é usada para transferir a conta da vítima para outro celular. Então é essencial estar sempre atento a mensagens suspeitas e nunca compartilhar código de verificação ou outras informações sensíveis. O golpe das páginas falsas é uma fraude que criminosos criam sites que imitam empresas legítimas para enganar consumidores. Eles usam técnicas de phishing para obter informações pessoais e financeiras das vítimas, como nome, CPF e dados do cartão de crédito. Um exemplo comum é quando alguém recebe um e-mail ou mensagem com um link para uma suposta promoção de uma grande empresa, como uma oferta imperdível da Black Friday. Ao clicar no link, a vítima é direcionada para um site falso que parece ser original, com o mesmo design e layout. O site pede que a pessoa faça um cadastro e forneça informações confidenciais, mas na verdade essas informações são roubadas pelos criminosos. O golpe do FGTS é uma fraude que criminosos passam por funcionários da Caixa para enganar pessoas e obter informações financeiras e pessoais. Eles enviam mensagens falsas sobre saques antecipados ou especiais do FGTS e pedem que as vítimas forneçam dados pessoais, como número de CPF, nome completo e data de nascimento, ou façam depósitos ou transferências para garantir a liberação do dinheiro. Um exemplo comum é quando alguém recebe uma mensagem no WhatsApp, que parece ser da Caixa, informando sobre o saque disponível no FGTS. O golpista pede que a vítima preencha o questionário com informações pessoais e financeiras e em seguida envia um link para um site falso que parece o portal oficial do FGTS. A vítima é convencida de que está recebendo um saque especial em entrega de dados que são usados para fazer saque do FGTS ou contratar empréstimos e abrir contas. O golpe da loteria é uma fraude em que criminosos se passam por funcionários de loterias ou outros sorteios para enganar pessoas ou obter dinheiro e informações financeiras. Eles enviam mensagens com informações falsas sobre prêmios ou sorteios, pedem que as vítimas paguem taxas ou forneçam informações pessoais para receber o prêmio. Um exemplo comum é quando alguém recebe uma mensagem que parece ser da loteria, informando sobre um prêmio ganho. O golpista pede que a vítima pague uma taxa para receber o prêmio, mas na verdade o dinheiro é usado para fins pessoais dos criminosos. Desconfie de mensagens e ligações não solicitadas. Nunca forneça informações pessoais ou financeiras a desconhecidos.
Verifique a autenticidade das instituições financeiras. Acesse sites oficiais e não clique em links enviados por terceiros. Use senhas fortes diferentes para cada conta. Isso ajuda a evitar perda de acesso a contas. Ative a confirmação em 2 etapas. Use aplicativo de segurança. Isso ajuda a proteger as contas e dados pessoais. Ative a tecnologia de pagamento por aproximação somente ao pagar ou efetuar alguma compra, depois desative. Use senhas para todos os pagamentos. Mantenha seu computador, navegador e aplicativos sempre atualizados. As atualizações geralmente incluem correções de segurança importantes. Tenha cuidado ao compartilhar informações pessoais nas redes sociais. Quanto menos dados sobre você estiverem disponíveis online, menor a chance de serem usados por golpistas. Leia atentamente os termos de uso de políticas de privacidade de aplicativos e serviços antes de aceitá-los. Entenda como seus dados serão coletados e usados. Dê permissões a aplicativos apenas quando necessário. Aplicativos com acesso excessivo a recursos dos dispositivos podem representar um risco. Instale um antivírus confiável e mantenha sempre atualizado. Isso ajuda a detectar e bloquear ameaças. Desconfie de mensagens, ligações e e-mails não solicitados, mesmo que pareçam vir de fontes confiáveis. Verifique a autenticidade antes de fornecer informações. Nunca clique em links ou anexos suspeitos em mensagens de remetentes desconhecidos. Pode conter vírus. Seja cauteloso ao usar o Wi-Fi público, de preferência nem use. Evite acessar contas ou fazer transações sensíveis em redes não seguras. Monitore regularmente suas contas bancárias e cartões de crédito em busca de atividades suspeitas. Verifique a autenticidade da empresa, site, loja e instituição financeira antes de fornecer informações ou realizar transações. Ao comprar online, verifique a reputação da empresa e dê as avaliações de outros clientes antes de realizar uma transação. Use canais seguros para entrar em contato com empresas, em vez de clicar em links de supostos sites oficiais. Verifique a data e hora da transação para garantir que é coincida com o horário da compra. Desconfie de links e ofertas suspeitas, mesmo que pareçam legítimas, e sempre verifique a URL do site para ver se está correto e se não há erros de digitação. Por último, desconfie de ofertas de investimentos e ganhos rápidos e fáceis. Sempre lembre-se do ditado: quando a oferta é boa, um santo desconfia. Se gostou do vídeo, deixa teu like, compartilha com um só amigo teu e se inscreve no canal. Aproveita e comenta a tua opinião e sugira o próximo tema. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque talvez eu tenha deixado alguma coisa para você. E já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.